A série 13 Reasons Why causou um alvoroço quando foi lançada, mas a terceira temporada chegou agora um pouco mais tímida, porém não menos polêmica. E é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vem comigo depois da vinheta. A Netflix tem lançado muita coisa, de todo tipo. É terror, é piada, né? É comédia, é drama, tem tudo pra todos os gostos, em todos os países, em espanhol, português, inglês, alemão. É a farra das séries. Mas a parte ruim disso tudo é que muita coisa que começa boa acaba se perdendo ao longo das temporadas. E 13 Reasons Why é um desses casos. Sinceramente, eu achei que a série não ia se sustentar sem a Hannah, né? Porque quando ela chegou lá como protagonista, narradora, carismática, uma história que gerou empatia nas pessoas, todo mundo gostou dela. E aí, né, como ela morreu e na segunda temporada não ia ter mais ela, todo mundo ficou, como é que vai fazer sem a Hannah pra narrar? E aí eu achei que não ia rolar. Mas rolou, tem que reconhecer que o Clay caiu muito bem nesse papel, né? Já que ele já era um personagem central junto com a Hannah ali na primeira temporada. Mas eu acho que agora na terceira eles foram longe demais. Colocaram uma personagem nova, que o tempo inteiro mostra tá mentindo, mostra uma cena que foi o que aconteceu de verdade, no depoimento ela tá falando outra coisa, e no fim a gente descobre o motivo dela tá fazendo tudo isso, né? Dela tá contando essas mentiras. Mas assim, pra conquistar a nossa empatia, o nosso carinho, esse foi um recurso horrível. E ela ainda resolveu se envolver emocionalmente, por conta própria, por pura diversão, com o Bryce Walker, que é simplesmente o grande vilão da série, e isso só deixou ela mais babaca. Ela tava ali amiga da Jéssica, ela sabia dos Paranauê, e mesmo assim quis cair ali nos braços do riquinho padrãozinho, criminoso, só por diversão. Então eu acho que sim, a série perdeu um pouco do seu apelo sem a Hannah. Ali na segunda temporada, o Clay caiu bem de narrador, a Hannah ainda aparecia. Aí depois que a imagem dela foi embora do tribunal, as coisas nunca mais foram a mesma. E eu acho que perdeu ainda mais, colocando a narrativa inteira da temporada na voz de uma personagem que parecia não merecer a nossa confiança. E sobre o arco do Bryce, é mais ou menos aquilo que eu comentei no vídeo de Euforia sobre o Nate. Vai lá conferir. Eu não sei mesmo se um adolescente ultra privilegiado, que sempre conseguiu tudo o que queria, sem se importar com os outros, tendo que forçar a barra, tendo que cometer crimes e violência, né? Custe o que custar, ele conseguiu o que ele queria. Um homem branco, padrão, com grana. Eu não sei mesmo se uma pessoa dessas tem redenção. É claro que eu não sou especialista no assunto. Quem sou eu pra julgar isso definitivamente? Mas assim, no caso do Bryce, que é o que interessa aqui pra gente. Ele estuprou a Hannah, a menina se suicidou. Passou apenas um ano desde o suicídio da Hannah até o momento atual da série. Quer dizer, a parte coloridinha ali da série, que é quando o Bryce ainda tá vivo. E no meio desse período, ele estuprou outras garotas e ainda mentiu no tribunal sobre a situação da Hannah e sobre os outros estupros que ele cometeu. É um tempo muito curtinho pra ele decidir mudar, sabe? Reparar os erros. A gente viu ali um monte de situação com um monte de personagem em que ele tenta ser um cara bacana e que ele tenta mostrar, né? Ele fala, eu quero mostrar que eu ainda tenho valor, quero diminuir o que eu fiz. Que tempo curto, né, querida? Aí tudo bem, teve a cena que o Tony mostrou, né? Finalmente ele escutou as fitas da Hannah. Mas um menino desses, que fez o que fez com um monte de gente, vai ficar sensível de repente com uma história que antes ele tava, se lixando. Sei não. E aí também eles fizeram toda essa construção, né, pra mostrar que ele era um menino sensível, que tava se apaixonando ali pela Anne, que tava ali tentando ajudar a mãe em algumas situações, ajudar ali o pessoal do colégio, com quem antes ele praticava bullying. E aí fazem toda essa construção que não me convenceu, pra mostrar assim que no fim, na hora do vamos ver, ele continuava sendo o mesmo moleque babaca que consegue tudo o que quer, ou que pelo menos tenta conseguir, né, não importa os meios. Tanto ali naquela situação em que ele meteu a cabeça com toda a força de vontade e capacete no joelho do Zack, porque tava com ciúmes, achando que ele tinha roubado a namorada dele, quanto ali na outra situação que ele já tinha apanhado pra caramba do Zack, e aí tava ali com a Jéssica, com o Alex, e conseguiu verbalizar um monte de besteira, xingar ela de vadia, ficou nervosinho à toa. Então assim, ao mesmo tempo que a série tentou construir uma redenção pra ele, ela mostrou nos minutos finais que ele era mesmo um bosta que não merecia redenção nenhuma. Vai entender. Aí, ok, uma vez que temos terceira temporada, tem que achar um gancho, uma coisa instigante. Achei que sim, a ideia do assassinato misterioso, né, do quem matou Bryce Walker, aí eu acho que funcionou bem. E assim, eu confesso que eu fui até o final da temporada, não só porque eu queria saber quem matou o Bryce Walker, né, porque provavelmente se eu procurasse no Google eu acharia isso fácil, até mesmo no Twitter. Mas eu queria saber como isso ia acontecer, reais motivações, toda desenrolada a história, então lá fui eu.
Nos primeiros episódios, não tava interessada. Forcei a barra, toda hora pegava no celular, me distraía. Tava difícil, gente. Esse negócio da Anne como narradora tava me complicando, não tava me pegando. Também achei que nos primeiros episódios tava tudo muito embolado, essa coisa da linha do tempo, do flashback, de citar eventos passados, porque citava coisa da época da Hannah, citava coisa da época do baile lá, que o Tyler foi com as armas, citava coisa do Homecoming, e aí o pessoal machucado, tipo o Tyler tava machucado por causa da situação com o Monty na segunda temporada, e aí tinha o pessoal machucado por causa da situação do Homecoming. Eu já não tava entendendo mais quem tava machucado por quê, o que aconteceu quando. Então assim, narradora que eu não confiava e essa confusão temporal tava complicando prosseguir ali no começo. Mas enfim, insisti, uma hora engatei. E eu não só engatei e maratonei, como cheguei a chorar em algumas cenas. E justamente por quê, né? Porque os personagens de 30 Reasons Why são meus queridinhos. O sucesso da série, ao meu ver, tá principalmente nisso, nos personagens legais, no elenco que dá vontade de ser amigo. Diz aí se quando saiu a primeira temporada você não fuçou todo mundo, todos os atores, quis virar amigo deles. Eu, inclusive, tive a chance de ver eles, que passaram pela redação da Capricho. Eu trabalhava na Abril na época. Fiquei emocionada, tremendo ali, porque tava doida pra ser amiga deles. Então, tanto dentro de cena como fora, o elenco nos ganhou. E aí, quando a gente vê os personagens que a gente gosta, os atores que a gente gosta, passando por situações tensas, sofrendo, se desesperando, a gente acaba se desesperando e sofrendo também. E além da parte ruim, também as partes de superação, de seguir em frente. A Jéssica é grande exemplo, né? De mulher guerreira aí que tá dando conta do recado apesar de tudo. Ver alguns seguindo em frente, outros pelo menos tentando, também deu uma alegria pra nós, né? Deu aquela vontade de seguir ali, ó, na expectativa de que outros personagens também tivessem redenção. Mas aí fica aquela crítica, né? Eu acho que as séries estão com muita mania de enrolar a gente no começo. Fica uma enrolação, os episódios não andam, né? Às vezes não acontece nada demais. Ali em 13 Reasons Why, claramente estava contando narrativas de personagens que não tinham nada a ver com o assassinato, porque cada episódio era focando em um personagem que poderia ser o assassino, né? Então você não ficava mais tenso achando que a pessoa podia ser tentando colher alguma prova. Porque a gente sabe lá pra frente, tudo que a gente podia supor, eles iam desenrolar de outra forma e porque as coisas estavam lentas. Então eu acho que as séries têm que começar a avaliar quando precisa encurtar um pouquinho. Não é porque a primeira temporada teve 3 episódios, porque eram 3 porquês, e a cada episódio era um porquê, que todas as temporadas tem que ter 3 episódios, o mesmo formatinho, entendeu? Os acontecimentos ali do começo poderiam ter sido um pouco mais rápidos. E o fim, o grande final, não sei se engolir. Também não tô falando que eu odiei, tô ainda processando. Se você não terminou a temporada e não quer ouvir o maior spoiler de todos, sai daqui! Vai lá, vou dar um tempo pra você se retirar, desliga esse vídeo, sei lá, dá licença. Vai ficar aí? Quer ouvir o spoiler? Quer ouvir a verdade? Já sabe a verdade? Então bora nessa. O Alex matar o Bryce, do jeito que foi, não sei se rolou pra mim. Já estranhei aquele momento, aquela relação ali deles, aquele episódio que eles ficaram brother, quebrando casa, né? Porque o Alex estava interessado em esteroides. E o Alex ama a Jessica, ele era amigo da Hannah, ele sabe dos terrores do Bryce e passou por cima, só porque queria ficar bombadão. Gosto do Alex, sei que ele faz merda, mas essa amizade com o Bryce, depois de tudo, aí a gente descobre que ele foi ajudar a Jessica, o Bryce já tava lá, todo espatifado no chão, todo quebrado, né, porque o Zack já tinha metido a porrada nele, e aí o Alex tenta ajudar ele, né, embora, e o Bryce começa a falar aquela chuva de machismo, aí ele vai e lembra, né, quem o Bryce é, fica nervoso e joga o Bryce no rio. Aí tudo bem que ele tá com os movimentos debilitados depois de tentar suicídio. E a Jessica talvez não tivesse força, mas aí o Bryce cai e eles assistem o cara morrer ali, ó, em águas geladas, sem menor dó. É melhor um personagem que a gente gosta muito ter feito isso passionalmente do que a sangue frio, né? Tipo, ficou nervoso com o Bryce, aí foi pra casa, articulou um plano pra assassinar a pessoa, e aí foi até ele com o objetivo de assassinar. Aí seria difícil pros nossos corações ver um personagem que a gente gostou tanto fazendo um negócio desses. Então, já que pra série ter graça, tinha que ser um deles, né, desse círculo dos 13 porquês a matar o Bryce, a gente perdoa que foi desse jeito, passionalmente, no meio de um lapso ali de raiva. E a gente tem que concordar que foi bonitinha aí essa rede de apoio que eles criaram entre eles. Desde ali da situação das meninas do feminismo, combatendo a situação de assédio, a situação do Tyler, que todo mundo quando soube ficou compadecido, quis ajudar, ficou sensibilizado. E mais do que isso, né, são adolescentes que passaram por traumas, com histórias difíceis, nem que a parte mais difícil mesmo tenha sido o suicídio da Hannah, né, mas quem já perdeu um amigo por suicídio sabe que as coisas não são fáceis, não é fácil passar por isso. Então essa rede de apoio em várias situações e até pra encobrir o assassinato foi uma coisa bonita da série. E até me fez perdoar a Anne, né? Que no fim a gente entendeu a motivação dela pra mentir no depoimento e tudo mais. Sobre isso de incriminar um monte. Melhor um cara morto, que já fez muita coisa terrível em vida,
culpado por um crime que ele não cometeu, do que um adolescente que acabou cometendo esse crime, mas que tem rede de apoio, pode contar com o suporte dos pais, dos amigos, que tem a chance de se recuperar desse trauma e se tornar um ser humano melhor, talvez. Mas dos males o menor, apesar de todas essas críticas, a terceira temporada não foi horrível, me emocionei, ri, torci, fiquei nervosa, etc, etc. Teve todo o dramalhão que a gente espera de uma série que tem suspense, que tem crime. E agora resta a gente esperar aí a quarta, que ficou um monte de coisa aberto. O que vão fazer com aquelas armas que acharam? O que o carinha que o Monte tava pegando no dia que supostamente ele teria assassinado o Bryce vai fazer em relação a isso? A Annie vai ficar bem? O Clay finalmente vai ser feliz no amor? Esses adolescentes um dia encontrarão paz? Ou estão ferrados pra sempre? O que você acha? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, diz se concordaram com as minhas críticas, gostaram dessa temporada ou não? O que acham de 13 Reasons Why? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo e a gente se vê em breve.